Quero destacar aqui, queridos, o que eu disse na aula passada sobre a primazia de Deus, e a gente vai ler esse texto. Preste atenção, quando eu falo Deus, eu estou me referindo agora ao Pai, porque é o que nós estamos estudando. A teotologia, ou a teologia própria, ou a doutrina de Deus, doutrina do Pai, ok? É exatamente isso que estamos estudando. Feche os microfones, por favor. Agora quem chegar eu não vou receber mais, só depois do intervalo. Ok, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Então é isso aí. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, versos 4 até o 6. Diz assim, né? Ora, a diversidade de dons, há diversidades, há do verbo haver. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo. E há diversidades de operações, mas Deus que opera tudo em todos é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja bem, o Espírito Santo é responsável por liberar os dons espirituais. O Senhor Jesus Cristo é responsável por liberar os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o Senhor Deus, o nosso Deus, o Pai, é Ele quem opera tudo em todos. E o texto diz que Deus trabalha com diversidades de operações. Ou seja, Deus trabalha da forma que bem quiser. Deus trabalha da forma que Ele bem entender. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê pessoas sendo curadas com a sombra de Pedro, né? O apóstolo Pedro passa e as pessoas se projetam na sombra de Pedro para assim que ele passar recebessem cura. Na cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo esteve lá, ele ministrou na sinagoga por 3 meses, depois ministrou na escola de Tirano por 2 anos. E quando ele esteve lá, houve um alvoroço na cidade e muitos feiticeiros se converteram. E as pessoas pegavam os lenços e as toalhas de Paulo e curavam enfermos. E até demônios saíam, demônios eram expulsos. Pessoas eram libertas através de objetos pessoais do apóstolo Paulo. Isso é uma doutrina, isso é uma regra, não é uma exceção. Todavia, são diversidades de operações e Deus trabalha dessa forma. Deus não pode ser limitado pela razão humana, ok? O Antigo Testamento, eu costumo dizer, é o palco das grandes operações de Deus. O Antigo Testamento é o palco das grandes manifestações de Deus. Eu costumo citar 3 grandes operações de Deus no Antigo Testamento. A primeira foi a abertura do Mar Vermelho, ok? A abertura do Mar Vermelho foi algo extraordinário, algo sobrenatural, a nível de maravilha, ok? Cantado nos Salmos, lembrado em toda a Bíblia. Esse feito é lembrado em toda a Bíblia, né? O segundo grande feito foi no livro de Josué, quando Deus fez a terra parar de girar, né? O texto diz que o sol parou, mas isso é uma linguagem poética, você sabe que quem gira é a terra, ok? E Deus fez a terra parar de girar. A outra passagem é o relógio de Acais. Ok? Então eu queria ler aqui, rapidamente, o capítulo 10 do livro de Josué, visto que a passagem do Mar Vermelho todo mundo conhece, né? Agora veja bem, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua ficou onde estava, até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu,
e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, o que aconteceu aqui? Quando Josué entrou em Canaã, e essa batalha aqui contra os 5 reis, né, amorreus, foi uma batalha ferrenha. E Josué ainda estava conhecendo o território cananeu, ele não conhecia a fundo. Os amorreus eram os donos da terra, né? Os habitantes da terra, os nativos da terra. Os amorreus eram homens de grande estatura, alguns tinham 6 dedos em cada mão, em cada pé. Enfim, os amorreus eram grandes guerreiros cananeus que habitavam nas montanhas. E Josué se viu em apuros travando esta peleja contra os amorreus. Josué sabia que se anoitecesse com a batalha acontecendo, eles seriam dizimados pelos amorreus, porque não conheciam o território e os amorreus não iam parar o ataque. Então Josué, cheio de autoridade, olha para o céu e dá uma ordem para o sol e uma ordem para a lua. Ele diz: Sol, detenha-te em Gibeão, né, as montanhas de Gibeão, os montes de Gibeão. Sol, detenha-te. E tu, lua, ele diz para a lua: cala-te, né? Cala-te no vale de Aijalon, né? Foi a ordenança de Josué. Queridos, quando a gente olha esse texto de forma simples, a gente não tem a noção exata do que Deus fez para dar vitória a Israel, né? Olha só o versículo 14. Josué capítulo 10, versículo 14. Presta atenção. E jamais houve um dia assim, antes ou depois deste, em que o Senhor escutou a voz de um homem, porque o Senhor pelejava em favor de Israel. Olha o que Deus faz para dar vitória para seu povo. Nunca houve um dia assim, em que Deus escutou a voz de um homem para dar vitória para uma nação, para o povo dele. Porque a ordem foi ousada. E Josué sabia que somente Deus poderia fazer algo como fez. Mexer no sistema de rotação e translação da Terra. Fazer com que o tempo pare, né? Fazer com que a Terra pare de girar em torno do Sol. Um negócio extraordinário. Extraordinário. Foi o que Deus fez ali na batalha de Josué contra os amorreus. A outra passagem muito parecida com essa, onde Deus mexe no tempo, né? Por isso eu estou falando de diversidade de operações. Outra passagem está no capítulo 38 de Isaías, quando o profeta Isaías entrega uma mensagem para o rei Ezequias e ele pede um sinal, né? Isaías 38:2, 38:1, né? Isaías 38:1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele Isaías, profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias voltou seu rosto em terra contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, te rogo, ó Senhor, lembra-te de como tenho andado diante de ti em verdade com um coração perfeito, e tenho feito somente o que é bom diante dos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor Jeová, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, e dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, eis que livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade, e este será para ti o sinal do Senhor, que o Senhor cumprirá aquilo que tens dito, eis que te farei que a sombra dos graus que avançou com o sol no relógio de Acais retroceda 10 graus, de modo que a luz do sol retrocedeu 10 graus do que já tinha avançado. Louvado seja Deus. É ou não é algo extraordinário isso? Né? Nós sabemos que a sombra, olha só, queridos, desliguem o microfone, por favor. A sombra gira no sentido horário. Ok? Nós sabemos que a sombra gira no sentido horário, né, de acordo com a rotação da Terra, que a Terra gira em torno do Sol e assim a sombra é projetada. Vou te mostrar aqui uma imagem, rapidamente.
Olha o relógio de Acais. É isso. Tá vendo? O relógio de Acais era assim, um relógio solar. Ele tinha marcação no chão e uma haste central. E assim que o dia vai passando, fecha os microfones, por favor, queridos. E assim que o dia ia passando, a sombra projetada vai girando. E ela gira sentido horário, logicamente. Mas o que Deus fez? Deus fez a sombra voltar. Deus fez o relógio andar para trás. E isso é um negócio extraordinário. Deus tem que mexer em toda a física para que isso aconteça. Ok? E Deus fez isso 2 vezes. Ele tocou no tempo, né? Mexeu no tempo. Né? Então, quando você pensa nisso e procura entender o calendário, o nosso calendário, né? Não existe um calendário perfeito, correto. Quando você pega o calendário oriental, né, o ano deles tem 360 dias, porque os dias são de 30 dias, todos os meses são de 30 dias. E quando a gente vem para o nosso calendário ocidental, o nosso calendário é solar, né, o calendário da maioria das nações orientais é lunar, o nosso calendário é solar. Né, o de Israel, por exemplo, o dia deles começa às 18 horas da tarde, vira à noite, ou seja, com o pôr do sol começa um novo dia. Né? O nosso calendário, nosso ano tem 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, que só tem 28 dias, passa a ter 29 dias. Porque 6 horas acumuladas durante 4 anos vão dar 24 horas, ou seja, um dia a mais. Por que o calendário é assim? Porque Deus mexeu no tempo pelo menos 2 vezes de acordo com a Bíblia Sagrada. Então isso é o que a gente chama de operações, diversidades de operações. Quando você pensa em Deus operando de formas diversas, isso inclui a graça, porque a Bíblia diz que a graça é superabundante, ok? Então, a graça é multiforme. Deus não tem limites para salvar o homem pecador, não importa quem seja o homem. Deus não tem limites para curar, para operar, para fazer milagres. Né? Ele curou, ressuscitou um defunto. O defunto ressuscitou ao tocar na cova de Eliseu. Olha só, queridos. Ele fez um ferro de um machado flutuar assim que Eliseu colocou a madeira dentro da água do Jordão. O ferro quebrou a lei de Newton e flutuou até o cabo e encaixou no cabo. Ele fez com que as águas do Jordão, as águas impetuosas do Jordão, fossem terapêuticas e trouxesse o antídoto para uma doença incurável, que era a lepra nos dias de Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Deus fez um homem usar uma queixada de jumento, e ele matou 1000 homens, Sansão, com 300 cornetas, 300 cântaros. Israel venceu o exército dos midianitas, com 7 sacerdotes tocando trombeta e gritando, as muralhas de Jericó caíram. Deus tem diversidades de operações. Deus não pode ser limitado na forma de operar. Operando Deus, quem impedirá? Nós lemos isso aqui na semana passada. Nada pode impedir o agir de Deus. Quando Ele quer fazer, ninguém pode detê-lo. Como diz a música, né, do louvor do pastor Eliseu Gomes, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir, se ele soprar, faz o inferno explodir. Esse é Deus. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão, como diz a letra do cântico, né? Então ninguém pode deter esse Deus. Ninguém pode deter. Ele faz brotar água da rocha. Ele faz cair pão do céu. Ele faz a água amarga ficar doce.
quando é lançado um tronco de uma árvore nela. Ele joga farinha dentro de uma panela com comida envenenada e a comida volta a ser comida saudável. Esse é Deus. Ele multiplica pães, né? Eliseu pegou 100 pães e multiplicou para alimentar ali o rancho dos profetas. Enfim, Deus tem diversidade de operações. O Senhor Jesus Cristo curou pelo menos 3 pessoas com saliva, né? Uma cuspindo direto nos olhos, uma cuspindo direto da boca, outra cuspindo no chão e fazendo lodo para passar nos olhos do rapaz. Enfim, Deus não tem limites, ok? São as diversidades de operações de Deus. Olha, versículo 4 diz que a diversidade dos dons é do Espírito Santo. A diversidade dos ministérios pertence ao Senhor Jesus. Mas a diversidade de operações pertence a Deus. Ok? É Ele quem opera tudo em todos. É Ele quem opera tudo em todos. Então quero falar agora da voz de Deus. O aspecto da voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, diz o Salmo 29. A Bíblia diz que Deus troveja. Quando Israel estava sendo atacado pelos filisteus, Samuel fez um sacrifício e começou a clamar a Deus, e a Bíblia diz que Deus trovejou com grande trovoada. O texto original diz que a Kol é a voz de Deus, fez Raam, né? Um estampido. Deus deu um brado no céu como voz de trovão e desbaratou o exército dos filisteus. A voz do Senhor é poderosa, diz o Salmo 29. Vamos falar um pouco do aspecto da voz do Senhor. No livro do Apocalipse, na sala do trono, capítulo 4 e 5, a voz do Senhor é como relâmpagos e trovões. Quando Moisés estava no cume do monte, Deus falava com ele face a face como quem fala com um amigo, mas o povo que estava no pé do Sinai ouvia vozes, relâmpagos e trovões, e assim eles ficavam apavorados e com medo. O escritor de Hebreus diz que até Moisés ficou com medo nesse dia. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12 fala da descida de Deus no cume do Sinai. No versículo 22 em diante diz assim: mas vós tendes chegado a Sião, a cidade do Deus vivo. Vamos ler os versículos anteriores, né, que vai fazer menção ao Sinai. Ele diz assim, ó, verso 18: porque não haveis chegado a um monte palpável de fogo ardente, de trevas, de obscuridade, de tempestade, nem ao som do chofar, nem à voz da palavra, cujos ouvintes rogaram que não lhes falasse mais, porque eles não podiam suportar o mandamento. Se algum animal tocar no monte, será apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Então esse foi o espetáculo do Sinai, no capítulo 19 do Êxodo, versículos 12, 13, versículo 16, quando Deus desceu no cume do Sinai, ele desceu com os anjos e foi um grande buzinaço. E ele falava no meio da nuvem negra, da nuvem espessa, e relâmpagos saíam daquela nuvem. Era a voz de Deus que fazia o monte fumegar e tremer na presença de Israel. Olha só o que o salmista disse no Salmo 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, a voz dele é como trovão. O Senhor está sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. Hebreus 12, Êxodo 19. Esses textos, como eu li agora, eles revelam a descida de Deus no Sinai, com voz de grande trovoada. Vamos ler. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 13. Êxodo capítulo 19, a partir do 12. Tu marcarás ao povo o limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir no monte ou de tocar no seu termo, porque aquele que tocar no termo do monte morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado ou flechado, seja homem ou animal, não há de ficar com vida. Quando prolongar o som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés do monte, santificou o povo,
E eles lavaram suas vestimentas. Então disse ao povo: estai preparados ao terceiro dia, não toqueis em mulher. Verso 16. Na manhã do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o cume do monte, e ouviu-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Amém? Era Deus falando do cume da montanha. A voz desse Deus, a voz de Deus é poderosa. A voz de Yahvé é poderosa. A voz de Yahvé é cheia de majestade. Olha o que é majestade. A palavra majestade vem do hebraico hod, que significa excelente grandeza. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz de Yahvé, do Senhor Jeová, quebra os cedros do Líbano. Você já viu um cedro? Vou te mostrar aqui na imagem um cedro. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, Yahvé quebra os cedros do Líbano. A palavra cedro vem do hebraico catar e significa manchar. Por quê? Porque a madeira de cedro era utilizada em rituais pagãos, né, de purificação e limpeza. Inclusive, eles usavam cedros para fazer imagens ou poste-ídolos. Cedro é uma madeira quase impenetrável, né? Olha o cedro. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Tem muita diferença, tá, irmãos, entre labaredas e fogo, né? A labareda é a parte alta do fogo. É a parte que se vai, que é soprada. Não é a base do fogo. O fogo mesmo está nas brasas. Ok? Porque as brasas são o material que dá combustão. Então, a voz do Senhor tem esse poder de separar quem é fogo de quem é labareda. Tem muita gente na igreja que é só labareda, é só movimento, é fogo passageiro. Então, a palavra de Deus, a voz do Senhor separa labareda de fogo, labareda do fogo, separa a labareda do fogo. Parece que é a mesma coisa? Não é. O fogo é a base, a labareda são as chamas que se vão, ok? Então, Deus não te chamou para ser labareda, Deus te chamou para ser brasa viva, para ser fogo, fogo que queima, fogo que arde. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, né? Cádiz Barneia, o acampamento de Israel. No deserto era chamado de Cádiz Barneia, era na cidade de Cádiz Barneia, no deserto de Zin. Eles acamparam em Cádiz Barneia, montaram um acampamento santo lá, ok? A palavra Cádiz vem do hebraico Kadesh, santidade ou santo, né? Santidade ou santo, porque Cádiz Barneia era um antro, um centro de idolatria. Mas aí Israel chegou com o acampamento, montou o acampamento, a coluna de fogo ficou lá à noite, a nuvem de dia, e a voz do Senhor então fez tremer aquele lugar por causa da sua santidade, a sua presença ali. Então a santidade de Cádiz, né, Cádiz Barneia, refere-se a adorações pagãs que já existiam naquele lugar antes do povo de Israel chegar e montar o acampamento ali, ok? Barneia significa deserto de um fugitivo. Durante grande período de tempo, Cádiz Barneia foi transformado em quartel-general do povo de Israel no deserto, onde eles montaram o tabernáculo, como você pode ver aqui na imagem. A voz do Senhor faz parir as cervas, né? As fêmeas dos cervos, não é servo, tá, irmão? Nem serva, pelo amor de Deus. Servo, serva é com S. Cervo é o animal. Cervas é a fêmea, também chamada de corças em algumas traduções, ok? Ou gazelas. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Olha o poder da palavra de Deus, irmãos. Olha o poder da voz do Senhor, da voz de Deus. A voz do Senhor faz parir as cervas. Por quê? Por quê? A cerva é o antílope, né? Tá vendo aqui a imagem? Parece uma gazela. Né? Um cervo. Extremamente veloz. Né? Abacuque diz que o Senhor faz dos nossos pés como os das corças, como os dos cervos.
Ok? Então, olha só. Por quê? As cervas, elas parem um filhote por vez. A gestação de 225 dias. Em épocas de chuva, de tempestade, de trovões, trovoadas, de relâmpagos, elas ficam assustadas. E quando ouvem muito barulho de relâmpago, elas prematuramente expelem o filhote, colocam para fora o filhote. Né? Imediatamente geram prematuramente o filhote que era carregado no ventre. Não importa se o animal esteja ou não desenvolvido no ventre. Elas colocam para fora por causa do susto demasiado, do som dos trovões da floresta, da mata fechada, ok? Então, o que isso significa? Quando Deus fala, a sua voz se manifesta em nível de trovão, e o crente carnal que tiver coisa ruim dentro dele, isso vai ser expelido, porque a palavra do Senhor, a voz do Senhor, tem esse poder de santificar, de tirar para fora aquilo que não é da vontade dele. Ok? A voz do Senhor desnuda as brenhas. Brenhas é mata fechada, mata virgem. Você já entrou numa mata virgem? Numa mata fechada? Não tem trilha, você não consegue ver a luz do sol, você não consegue se posicionar, você não tem referência de posição. A voz do Senhor desnuda as brenhas. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor faz parir as cervas, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz dele foi quem trouxe tudo isso à existência. A cerva, as matas, os cedros, tudo passaram a existir pelo poder da voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então a gente encerra essa matéria chamada Teontologia com Deuteronômio 32, 39, e a gente leu isso na aula passada. Deuteronômio 32, 39 diz: Vede agora que eu sou, e não há nenhum outro Deus comigo, nenhum outro Elohim comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que faça escapar da minha mão. Amém? Nós vamos começar agora a matéria Cristologia. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Não tem, já deve ter desistido. Ok? Então nós vamos começar a matéria Cristologia, que é matéria nova e matéria de suma importância para nós nesse momento. Vamos lá? Amém? Então, só para recapitular, nós estamos estudando as doutrinas básicas, que também chamamos de teologia sistemática. Estudamos a martiologia e soteriologia. Estudamos teontologia, que é a doutrina de Deus, ou teologia própria, a doutrina do Pai. E agora vamos estudar cristologia. A próxima matéria será antropologia, pneumatologia. A doutrina do Espírito Santo é a doutrina do homem. Mas agora vamos nos deter na matéria que chamamos de cristologia, ou messiologia. A doutrina de Cristo também é a doutrina do Messias, porque a palavra Cristo e a palavra Messias são sinônimos. Ok? Vamos falar do Senhor Jesus Cristo. Absolutamente tudo que falarmos aqui vai se referir à pessoa de Jesus. Ok? Quem é Jesus Cristo? Quem é Ele? Né? Essa é a grande pergunta. Jesus Cristo, inclusive, arremeteu esta pergunta a seus discípulos no capítulo 16 de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Mateus. O Senhor Jesus vai perguntar exatamente isto para os seus discípulos. Versículo 12, Mateus 16, versículo 12. Então entenderam que não tinha dito que se guardassem do fermento do pão, senão da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ao chegar às regiões de Cesareia de Filipe,
Jesus interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos demais profetas. Então, a resposta para esta primeira pergunta foi: Senhor, estão dizendo um monte de coisa a teu respeito. Estão dizendo que o Senhor é João Batista, tem um pessoal que diz que o Senhor é Elias, tem outro que diz que o Senhor é Jeremias, ou o Senhor é qualquer um dos profetas antigos. Jesus então diz, no versículo 15, e vocês? Quem dizes que sou? Então Jesus primeiro pergunta qual é a visão que o povo tem dele. E depois ele pergunta diretamente aos discípulos: o que os discípulos pensam ser o Filho do Homem? Né? Lembre-se, essa expressão Filho do Homem, Filho de Adão, é de suma importância, porque trata da encarnação do Verbo. Ok? Versículo 16, Pedro vai responder. Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Cristo. Ok? Tu és o Cristo, o Messias. A palavra Messias quase não aparece nos livros do Evangelho, porque Cristo equivale ao hebraico Messias. E como o Novo Testamento foi escrito em grego, o usual é a palavra Cristo. Mas a gente vê no capítulo 4 de João, a mulher samaritana, ela cita o Messias, né? Cita a espera deles pela vinda do Messias, que é o Cristo, o nosso Senhor Jesus. Então Pedro, além de receber a revelação de que Jesus era o Cristo, ele também recebeu a revelação de que este Cristo, Jesus, também é o Filho do Deus vivo, ou o Filho do Deus vivente. Então o Senhor Jesus Cristo afirma para Pedro que ele é um bem-aventurado, porque o Espírito Santo revelou isso para ele. Né? Foi o próprio Deus quem revelou isso para ele. Não foi a carne de Pedro, não foi o sangue dele. Isso não veio dele. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, esta pergunta, ela ecoa ainda hoje. O que a gente pensa de Jesus? O que achamos que ele é? Será que Jesus Cristo é um guru apenas? Será que o Senhor Jesus Cristo é um mentor? Será que ele é apenas um líder? Será que ele é apenas um vulto religioso? Um místico? Um líder? Né? Um cabeça, como erroneamente as pessoas dizem que Cristo é o cabeça da igreja? Isso é uma expressão 100% errada. Além de ser errada gramaticalmente falando, é errada teologicamente, porque ele é cabeça do corpo, então ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Isso está na carta aos Efésios. Cristo é a cabeça do corpo, o corpo é a igreja, Cristo é a cabeça, porque ele é a mente da igreja, ele é o governo da igreja, ele é a visão da igreja, ele é a boca da igreja, ele é o cérebro da igreja, ok? A igreja é seu corpo, ok? Então nós vamos falar muito disso aqui nessa aula, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então quem é Jesus? Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada em carne. Não é revelada na carne, é revelada em carne. É a palavra de Deus encarnada. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso está revelado no Evangelho de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, diz a minha tradução, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo é o verbo encarnado. Jesus Cristo é a essência de Deus, ok? Jesus Cristo é a plenitude da divindade, ou se você preferir, trindade. Só lembrando que nós não usamos o termo trindade no nosso curso. Nós usamos o termo divindade porque trindade não é bíblico e divindade é bíblico, ok? E nós vamos falar disso aqui, da divindade de Cristo
e eu vou citar os versículos que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 1, 19 e Colossenses, capítulo 2, 9, onde ele diz que em Cristo habita a plenitude da divindade e não da trindade. Ok? Jesus Cristo é Deus encarnado. E nós vamos provar isso aqui no Evangelho de João. Ok? Jesus Cristo é o amor de Deus revelado aos homens. Como? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Que deu seu filho unigênito, o único filho dele, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça, não morra, mas receba a vida eterna. Então, Cristo, o Senhor Jesus, é o amor de Deus revelado aos seres humanos. Jesus Cristo é a graça de Deus revelada, humanizada. Ele é o trono da graça. Ele é o ápice da graça. Jesus Cristo é a própria graça. Amém? Ele é o grande presente que Deus deu aos homens. Ele é a salvação que Deus deu de presente à humanidade. Essa humanidade perdida, caída. Então isso é cristologia. Afinal, o que significa a palavra cristologia? Uma palavra composta, você já está habituado a esses termos, termos gregos, termos teológicos, né? Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, ungido. Cristo significa ungido. Mashiach também significa ungido, ok? De onde veio o termo Messias? Também significa ungido, né? Porque a unção era liberada a pessoas específicas para uma obra específica, ok? Então, logia ou logia é ciência, estudo, doutrina, dissertação. Cristologia, logo, é a doutrina, o estudo, a ciência de Cristo, ok? É a doutrina de Cristo, a ciência de Cristo. Isso é cristologia. A palavra Cristo vem do hebraico. Cristo é o equivalente a Mashiach, ok? Então, Jesus Cristo, em grego, Jesus Christos, em hebraico é Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. A palavra Mashiach era usada no seio dos hebreus, no mundo hebreu, para indicar sacerdotes, profetas, ok? Reis. Essas figuras, esses personagens eram separados através da unção com óleo. Nós vamos fazer uma pausa agora e logo depois a gente volta em nome de Jesus.